Ô, Rocha, tô precisando saber onde é que estão essas armas. Já, irmão. Tá me entendendo ou não? Acho que você não tá. É mesmo? Como é que é? Levando a sério, certo? Quero que você entregue isso amanhã, tá bom, parceiro? Você entendeu, meu amigão? Você entendeu? Esse é o meu recortagem. Ficou mais bonito, né, galera? Ele tava vendo a cena acontecer, certo? Entendeu, garotão? Talvez se o Matias tivesse feito isso, o Rocha tivesse uma bicuda, talvez tivesse intimidado. Mas o Rocha, vai lá. Ele, que isso, irmão? Tá louco, Matias? Louco é tu, parceiro. E aí, galera, tudo certo? Hoje, certo, a gente vai falar de cinema nacional, galera, certo? As pessoas falam, Bento... Porra, não pode vacilar com a bandeira, hein? As pessoas falam, Bento, certo, você odeia filme nacional, você é um fascista, não é mesmo? Síndrome de vira-lata, mas eu assisti Tropa de Elite 1, não é mesmo? Depois de anos que foi feito, porque o 1, né, eu achei maneiro, irinho, certo? E agora eu assisti o 2, Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Sabe quem é o inimigo? Eu, no caso. Não é mesmo? Será que eu gostei desse filme, cara? Tropa de Elite 2, 1 é nota 6,5. Eu nem me lembro quando eu dei mais, mas pelo que eu lembro, digno de nota 6. E hoje a gente vai avaliar o 2, não é mesmo? Que eu fui meio que obrigado a assistir. Todo mundo falando pra mim, caramba, é melhor do que o primeiro. Esse resolveu tudo que você criticou no primeiro foi resolvido nesse. Ah, é? Ah, é? Foi meio, mas eu não achei, mano. Legal. Se você quer ver um filme sobre tropa de elite, sobre as operações da tropa de elite, sobre como funciona, certo? O caveirão, sobre como as operações funcionam, esse não é o filme pra você, certo? Porque não tem nada. É um filme sobre tropa de elite que não tem nada sobre tropa de elite, não é mesmo? E assim, caramba, quando você acha, vou ver um filme tropa de elite maneiro com o Capitão Nascimento, hein, cara? Porra, esse filme vai ser irado, hein? E o que é tão maneiro? O que seria maneiro de ver com o Capitão Nascimento num filme sobre tropa de elite, hein? Ele como secretário da cultura. Ministro da Educação. Sério, ele vira secretário de segurança trabalhando pro governo. Você quer alguma coisa mais anticlímax do que isso, cara? Então, galera, se nesse filme Tropa de Elite 2 você acha que você vai ver o Capitão Nascimento na pressão, segurando a onda, participando de uma operação irada, certo? Você não vai ver isso. A maioria das cenas é ele no escritório, imprimindo um documento, conversando com a esposa, conversando com o secretário, dando um depoimento numa CPI, vê o e-mail. Esse é um filme onde o Capitão Nascimento só faz isso. Então, galera, vamos falar agora um pouco sobre a trama do filme, né? A gente vê o Capitão Nascimento, que agora teve um upgrade para Coronel Nascimento, ele virou uma espécie de burocrata, né mesmo? Ele trabalha no Ministério da Segurança, no governo, ele só faz burocracia, ele não tá na ação, né mesmo? Nem no 1 ele tava direito na ação, nesse ele tá menos ainda, ele tá nada. E aí tem uma operação, né, mesmo, do BOP no presídio, que dá totalmente errado, né? E aí o Matias, que tá nessa operação, certo? Acaba cagando tudo. E aí mata o Seu Jorge, né, mesmo? Que é o líder dessa operação. Que é o líder da facção criminosa no presídio. Então eu vejo o Seu Jorge ali, galera, eu falo, cara, é o Seu Jorge, né? Não é, ele não é esse cara, não é mesmo? Ah, eu sei, é o Seu Jorge. Quando é que ele vai começar a cantar? Aí ele morre logo de cara, pelo menos isso, não é mesmo? Porque aí a suspensão da realidade pelo menos aumenta um pouco. E aí, como a operação deu errado, não é mesmo? Eles querem demitir o Capitão Nascimento, não é mesmo? Do cargo dele. Mas, com a população vê tudo acontecendo na TV, né? Cidade Alerta, sei lá que coisa, ele vira um herói, não é mesmo? Todo mundo acha ele o máximo, certo? Porque a galera gosta de ver, não é mesmo? Chacinas, sangue, certo? A partir daí, desse momento, desse evento, né, a parada vira um documentário sobre a formação das milícias no Rio de Janeiro, entendeu? E aí nada mais é do que uma parada em formato de documentário com 1000 informações, e aí a gente tem um núcleo dos políticos, não é mesmo? Que é uma espécie de Datena, que pra mim ficou mal feito. Vagabundo! Junto com outros dois políticos, que nada meio acontece, eles são corruptos e não querem meio que parar de mamar na teta da Lei Rouanet de direito, entendeu? E aí o 02, né mesmo, o Milren Cortais, o Capitão Fábio, ele tá comandando uma milícia lá, né? Mas uma milícia mais light, mais maneira, boa praça, certo? Que satisfação, aspira. Aí chega o Rocha, que é outro cara, um outro
policial, um PM, um Major Rocha, né mesmo? E aí ele toma controle da milícia do Fábio e ele assume, só que ele é bem mais violento, né? Bem mais casca grossa e tal. Porque o Capitão Nascimento fala que agora, já que ele virou ministro da não sei o que eu acho que é cultura. Ministro, porque eu vejo Wagner Moura, eu falo, ele deve ter um negócio desse. Não, mas é ministro da segurança, né mesmo? E aí ele fala, porra, antes a gente operava com 8 caveirões, agora a gente tem 16. Aí o tráfico parou. O tráfico parou mesmo? Será? Você tem esses 16 caveirões, por que não acabou o crime já? De cara? Você já tá operando com helicóptero, drone e o caralho. Não aconteceu nada diferente. Mas na cabeça dele ele acha que sim. E aí o tráfico para e a milícia toma conta das favelas, tirando o intermediário, em vez de mamar dinheiro do tráfico, mama dinheiro de toda a comunidade, não é mesmo? E a gente também conhece o núcleo familiar do Capitão Nascimento, agora Coronel Nascimento, não é mesmo? Que é aquela família meio triste dele, aquele apartamento meio sombrio, né? Só que a mulher dele largou ele e tá com o pior inimigo dele, certo? Que é o oposto dele. Como se fosse, não é mesmo? O Boulos e o Pablo Marçal daquela época, não é mesmo? Seria o Capitão Nascimento versão Bizarro. Sabe quando o Super-Homem vai pro planeta Bizarro e aí tem um Super-Homem igual a ele, só que é o contrário, ele diz, em vez de dizer oi, ele diz tchau, em vez de dizer boa noite, ele diz bom dia. É o oposto do Capitão Nascimento, que é esse cara fraga, não é mesmo? Que é um militante de esquerda, de extrema esquerda, e o Coronel Nascimento de extrema direita, certo? E ainda mais ele tá bimbando a esposa do Nascimento, não é mesmo? E aí, beleza, aí tem tudo isso, galera, e aí o filme termina mais ou menos, né? Tem todo esse embate, né? Golpe da milícia versus a tropa de elite, certo? Aí o Matias morre numa hora, que ele tenta desbaratinar a operação mais ou menos, ele suspeita, e aí o Capitão Nascimento abre uma CPI, não é mesmo? Termina o filme. O clímax do filme é ele dando um depoimento na CPI da corrupção, sentado lado a lado com um cara que tá metendo na esposa dele. E aí o político, nada acontece, e o final do filme é isso. Tropa de elite, osso duro. Não. Em primeiro lugar, esse filme chama Tropa de Elite 2, não é mesmo? O mínimo que você espera ver é pelo menos uma operação do Tropa de Elite, não é mesmo? Qualquer coisa, você vê, sei lá, a operação de como funciona uma batida da tropa, certo? Numa favela, em algum lugar, eles numa situação de pressão. Não tem nada, galera. Não tem nada de Tropa de Elite num filme que se chama Tropa de Elite. Não tem uma operação maneira onde você vê o foco é a operação mesmo. É só passando rápido, com tudo meio tremido, a galera levando tiro. O filme todo é pautado com a narração, certo? Do Capitão Nascimento, esse filme, não é mesmo? E toda hora... E o filme é vendido como o inimigo agora é outro, não é mesmo? Tipo, caralho, o inimigo é quem agora? Outro. E aí, quando a gente vê, o inimigo é, como é repetido em 300 mil vezes no filme, o tal sistema. É o sistema, são as engrenagens. Toda hora ele fala, o sistema é foda, não é mesmo? O sistema é foda. Sistema, quando o sistema... Que sistema é esse? Que sistema... Eu sei qual é o sistema, mas o sistema... A gente queria ver o sistema não, um vilão novo, maneiro, um político escroto que você tem que ir atrás. Não, sistema do quê? Do aeroporto? Sistema é esse? Sistema tá fora do ar, senhor. Sistema é operacional do Android, aquele lixo, é mesmo? Que sistema é esse? Cara, eu sei qual é o sistema, mas que sistema? Para de falar essa palavra, sistema, chato. Quero ver, tinha que ser o Rocha, tinha que ser alguém que você quer pegar na porrada, não é mesmo? Não um sistema, vou cair na porrada com o sistema. Agora, galera, sou eu lutando contra o sistema, não é assim. Cara, eu vou te falar, eu não quero ser hater desse filme, mas eu achei os personagens meio mal explorados, não é mesmo? A repórter só tá lá pra morrer, os políticos, pra mim, não funcionou, aquele da Atena não funcionou, ele não parece um cara desses programas, eu não entendi qual é a referência, teve algum político que veio desse programa no Rio, sei lá, talvez tenha, não é mesmo? No Rio, em outro lugar. Aquele filho do Capitão Nascimento, além de ser totalmente nada, não é mesmo? Repara nisso, toda cena que esse filho aparece, parece que é um ator diferente. Parece que é um ator meio parecido com o cara, mas outro ator. E nem faz diferença de verdade, não é mesmo? O Rocha, o Fraga, achei eles totalmente caricaturas, não é mesmo? Eles poderiam ter outras camadas dentro deles, não é mesmo? De personagem. Ele, o cara de esquerda,
secretamente ser obrigado a ser meio escroto, talvez, entendeu? O cara que é super prega, super bem, aquele Rocha, ele poderia, que é o miliciano-chefe, né mesmo? Ele poderia ter mais uma camada de desenvolvimento do personagem dele, que é ele ser um filho da puta inescrupuloso, mas você mostra que ele é um pai de família, todo desses meio tradicional, ele é bonzinho com os filhinhos dele ou alguma coisa, mas ele é mó filha da puta. Você fala, caralho, como ele pode ter uma pessoa dessa no mundo? Mas não, ele é só vilão mal o tempo inteiro, que até cortando uma maçã ele é meio diabólico, entendeu? Fica meio caricatura do personagem, em vez de um personagem bem construído. E o próprio Matias também, né? Eu achei que nesse ele não conseguiu convencer direito como um cara sinistro do Bop várias vezes, entendeu? Ficou meio como se ele tivesse atuando meio errado como um cara, como que ele acha que um cara desse Bop faria. Esse núcleo do Fraga, né, que é esse cara que vira político, meio esquerdista, que tá transando com a mulher do Capitão Nascimento, né mesmo? O núcleo todo dele, que é o da repórter, que representa mais ou menos a parada do primeiro filme, que é aquela galera da faculdade que trabalha em ONG, meio idealista, que quer lutar por um mundo melhor, certo? Mas são completamente burros, né mesmo? E fazem coisas totalmente idiotas, tipo entrar numa boca de fumo vigiada pra tirar umas fotos e aí morre todo mundo mausaço, entendeu? E basicamente você substitui, certo, a galera da faculdade do primeiro filme pra essa repórter e o Fraga, né mesmo? Que eles são essencialmente a mesma coisa. E até ali você poderia ter reutilizado alguns dos personagens do primeiro filme. Talvez um cara desse da faculdade se tornou o Fraga. E eu tenho até uma ideia de que personagem talvez poderia ser. Talvez o aluno número 3, festa. Quem é esse cara? Eu, o cara mais patriota do mundo, não é mesmo? Imagina eu fazendo esse personagem do Fraga. O cara voltou totalmente diferente, não é mesmo? Seria perfeito, certo? E eu ia convencer, galera, caramba, a gente precisa de direito dos manos. Eu não consigo. Não seria bom pra esse papel. Porque até o Capitão Nascimento ressalta que esse cara, o Fraga, não é mesmo? Tava sempre na cola dele, mas não foi no primeiro filme, que a gente não viu nele. Quando que ele tava na cola dele? E a repórter também, que só existe pra representar, mas não tem nenhum desenvolvimento de personagem, não é mesmo? Ela só tá lá pra morrer mesmo, você já sabe. Quando você bate o olho nela, você já sabe, ela vai morrer de algum jeito, não é mesmo? E não dá outra, e como ela foi tão mal desenvolvida, você não tem nenhuma empatia por ela, apesar de ser bruta a cena que ela morre, né? Digamos assim. Sendo que eu já vi mais bruta em dezenas de outros filmes, né? Alguém disse Centopeia Humana 2? Porra, isso é bruto? Cara, se você reparar também, tem o filho, né, do Capitão Nascimento, não é mesmo? E eles fizeram um negócio que pra mim é tipo, sei lá, tão óbvio de roteiro, né mesmo? Chega a ser infantil, né mesmo? Que o filho do Capitão Nascimento, ele tem um visual igual, certo? Aquele cara que eu batizei de Gregório do Vivier, certo? Da faculdade, do primeiro filme, né mesmo? Certo? Que ele é meio que Gregório do Vivier, versão genérica, um medicamento meio falso, ruim, mas é igual. E o filho do Capitão Nascimento é igual esse cara. Tem a mesma vibe, né mesmo? Porque o filho do Capitão Nascimento vai ser o quê? O oposto, né mesmo, do que o Capitão Nascimento é. Ele não quer lutar, ele não quer violência, ele não quer nada, né mesmo? Por que ele não quer... Por que ele não vaza desse filme? A atuação tá ok da galera. Alguns destoam mais. Todo mundo gostou do Rocha, mas eu achei ele meio robótico. Não sei. Não achei ele um vilão memorável, né mesmo? O Capitão Nascimento tá legal, mas meio... Cadê aquele ataque de ansiedade dele? Não é mais falado, ele curou de algum jeito, não é mesmo? Caramba, o 02 lá, o Mil Cortaz, no primeiro ele é expulso do treinamento do Tropa, não é mesmo? Aí nesse... Nem tem nada não tem nada que remete a isso não volta, ele não age em cima do trauma que ele talvez tenha passado, não é mesmo? Ele é um personagem meio em branco, não é nada que você queria, que você logicamente espera que vá acontecer, não é mesmo? É igual quando você vai ver um filme, eu já dei até esse exemplo aqui, quando você vai ver um filme, uma continuação do Alien, que termina com a Ripley viva e a garotinha, aí você vai ver 3, você acha que vai ser uma história continuando a história deles, não, mas não, aí foca só na garotinha, e não foca em nada que você acha natural você queria ver como continuação daquele filme, né? E eu achei que a trama dos personagens, né, pessoal, tomou um rumo totalmente anticlímax. O Capitão Matias também, achei que tudo que acontece no filme demonstra um pouco das fraquezas dele. Por exemplo, lá tem uma cena que ele confronta o Rocha, né mesmo? Você não acredita muito, né mesmo? Por que ele não pode tirar aquele óculos uma hora também pra fazer, mesmo por efeito dramático, né mesmo? Ô, Rocha,
Tô precisando saber onde é que estão essas armas. Já, irmão. Tá me entendendo ou não? Acho que você não tá. É mesmo? Como é que é? Levando a sério, certo? Quero que você entregue isso amanhã, tá bom, parceiro? Você entendeu, meu amigão? Você entendeu? Falando um pouco da parte técnica, ele repete, né, mesma estilo narrativo do primeiro, certo? Que é sempre a câmera tremendo nas cenas de ação. E nunca eu sinto falta de misturar um pouco da câmera meio parada em algum lugar e você mostrar alguma ação de um jeito nítido com a tremedeira também. E eu já tinha reclamado isso no Tropa de Elite 1, né? Mas nesse, galera, tem uma quantidade de informação rodando. E olha que o filme nem tá em inglês, nem nada, mas mesmo em português, quantidade de informação sobre o Rocha, sobre não sei o que lá, sobre os diferentes núcleos do sistema, toda hora, entendeu? Foi muita informação meio inútil. E o tom... E aí parece meio que um documentário sobre a criação da milícia, né, de como aquilo aconteceu no Rio de Janeiro, mais ou menos como aquele Mindhunter, aquele seriado da Netflix, que explica como os dois agentes do FBI desenvolvem fazer o perfil psicológico dos assassinos e ajudar ele a capturar bem. Mas mesmo naquele seriado, não tem um tom documentário. E nesse parece que eu tô assistindo um documentário, tipo daquele ônibus que o Padilha fez, certo? E não um filme mesmo, usando como contexto Tropa de Elite. A narração que eu falei no Tropa de Elite 1 do Capitão Nascimento, que não linka com nada e é meio gratuita e parece que esse outro personagem. Nessa, no Tropa de Elite 2, eles poderiam fazer aquilo ter uma conexão com alguma coisa do filme e não ser solto, certo? Por exemplo, ele depõe na CPI falando que ele falou por mais de 3 horas. Por que tudo que ele não falou desde o Tropa de Elite 1 é o depoimento dele para a CPI? Por isso a narração, você poderia ligar a coisa muito mais lógica e de um jeito mais maneiro desse jeito, né? Só que não é feito isso. E aí muitas pessoas falaram, né, que essa narração, na verdade, faz sentido porque é baseado no livro do Capitão Nascimento, certo? Mas, galera, quando você vai ver um filme, você não tem que ter lido o livro para entender o que tá... Tem que ser explicado no filme. O filme tem que mostrar tudo para você entender no produto ali, certo? Não tem que ter jogado videogame do Capitão Nascimento, tem que ter lido o livro dele, tem que ter visto outro seriado. Não, tem que ser tudo contido naquele único negócio, certo? Se não mostra no filme, não aconteceu, não tem. Não existe. Sei lá, a própria expectativa em torno do Capitão Nascimento eu achei ruim, né mesmo? Porque você espera que ele faça alguma coisa maneira, mas só que nunca acontece isso. E também é meio difícil de acreditar que ele, sei lá, agora seja secretário da cultura. Caralho! Secretário da segurança e ele ainda mora no mesmo apartamento podre, depressivo que ele morava. Ele espera que a esposa dele estivesse ali, por quê? Não é mesmo? Aí quando mostra o apartamento dela, é mais colorido, certo? É mais vivo, né? E o do Capitão Nascimento, a única coisa de nova é a iluminação diferente, que está menos opressiva, certo? E uma geladeira nova, talvez, certo? Mas ele continua no mesmo esquema, não é mesmo? Que é meio difícil de acreditar. E a relação dele com a família também é muito pouco explorada e não parece, galera, infelizmente não parece verossímil que a esposa dele agora esteja saindo com esse cara. É uma parada de roteiro óbvia, né? Certo? Ele é o oposto do Capitão Nascimento, né? Aí ela quis isso, mas não ficou meio de um jeito meio gratuito. O filme me enganou no começo, que tem aquele tiroteio e aí eles fazem uma emboscada no carro do Capitão Nascimento, né? Enchem de tiro, aí meio em câmera lenta, certo? Aí o filme começa. E aí no final, certo? Quando vai mais ou menos pra essa hora do filme, do começo, e aí você acha que a parada vai esquentar, né mesmo? Ele chega, o filho dele leva um tiro, né mesmo? Sem querer, porque eles estão tentando matar o político esquerdista, né, que é casado com a mulher dele, mas aí acabam acertando o filho, aí você acha, pô, Capitão Nascimento agora acabou as regras, né mesmo, ele não vai ser político, vai ter uma sequência irada final. E aí ele enfia a porrada num político desses, do núcleo corrupto dos políticos, não é mesmo? Se você chegar perto da minha família, eu vou te matar, meu irmão, vou matar todo mundo, eu vou atrás de todos vocês. Na verdade, tinha que ser, meu filho morreu. E agora eu vou atrás de vocês todos, começando por você. E aí ele já mata esse cara. Foda-se. Ele faz parecer um acidente, qualquer merda. E aí depois eles ainda dão uma emboscada. A gente vai pra essa parte, não é mesmo? Que o Rocha faz uma emboscada e atira no carro dele, não é mesmo? E aí você fala, caralho, chegou a hora. E aí vem os amigos dele, do BOPE, certo? Ajudar no tiroteio. Sendo que esses amigos, você nem sabe quem são.
não é mesmo? Eles nem aparecem no começo do filme numa festa ou qualquer coisa, você fala, ih, são aqueles caras que vieram, não é mesmo? Tem uma lógica, tem uma ligação, não, aparecem esses caras amigos dele, e aí tem um tiroteio, certo? E aí o Capitão Nascimento, porra, essa parte você fala, caralho, agora, pelo menos nos 20 minutos finais ou 30, o filme vai, porra, aí ele fala, os caras fogem, ele enche um cara de tiro, né, segura a pressão, ele fala, agora a coisa virou pessoal, agora é pessoal. Aí você fala, caralho, agora é pessoal, ele vai juntar essa galera, eles vão invadir, vão pegar o cara. Não, agora é pessoal. Corta pra ele numa CPI, dando um depoimento, um bando de... É assim, a parada mais anticlímax possível entra, agora é pessoal. Imagina, Denzel, agora é pessoal. Aí tá ele dando um discurso na ONU. Galera, as mudanças climáticas... Aí a narração, eu achei que eu tinha que combater o crime de outro jeito. Isso não é o que ninguém quer ver, certo? A gente queria ver essa cena, você indo atrás do cara, certo? Entrando, matando, não tem. E aí o Rocha, não tem nenhum embate com o Rocha, tipo, Capitão Nascimento conversando com ele. Sempre nesses filmes tem. O John Wick, eles conversam com o cara que eles vão matar daqui a pouco, você tá fudido. Não tem isso, galera. Rocha simplesmente aparece num barco morto. É mesmo? Pilotado pro nosso Hugh Jackman, do brasileiro, meio reportagem. E acabou. Não tem nada. Não tem nada. O filme é isso. É a parada assim mais anticlímax que eu já vi na minha vida, cara. E aí quando ele tá espancando, né mesmo, esse político corrupto no carro lá nessa blitz, aí ele fala, cara, pro cara, se meu filho morrer, né mesmo, eu vou pegar vocês todos, eu vou matar vocês todos. Espera só o meu filho morrer. E aí todo mundo começa, né, essa hora que todos que estão assistindo começam, morre! Morre, então. Morre. Pra alguma coisa maneira acontecer nesse filme. Morre logo. Recebe uma ligação agora. Opa, ele morreu. Certo? Mas não. Ou faz o Tropa de Elite 3, que nunca vai sair, não é mesmo? Certo? Onde eles matam aquela esposa chata dele, junto com o filho, e aí ele tem que fazer alguma coisa errada pra variar, em vez de imprimir um relatório. Dar outro depoimento. Essa é a CPI do quê, galera? Eu escolhi lutar fraco. Sério, porra, o 1 é muito mais filme honesto, certo? E muito mais maneiro do que... As pessoas falaram 2 é mais maneiro, eu não achei, certo? Esse filme, no mínimo, galera, fazendo um brainstorm, pegando o primeiro rascunho do filme, certo? Ele tinha que ser, no mínimo, ele tinha que abrir uma operação do BOP irada, a mesma que tá no filme. E aí, da pressão, Capitão Nascimento, Matias já tá meio bicho solto, fazendo o que ele quer, sacou? Aí o Capitão Nascimento de fora, como não faz isso, cara. E aí o cara da esquerda entra, certo? E aí, de repente, o Capitão Nascimento resolve, certo? Receber, fazer o que o cara da esquerda, o militante de esquerda fala, e aí o Matias morre de cara, o que deixa o Capitão Nascimento já puto. Então ele tem meio que fala, cara, eu não posso combater o crime assim, eu tenho que ir pelo governo, eu tenho que desestabilizar por dentro, certo? Ele entra, não é mesmo? Ou você faz um filme que pelo menos você mostra uma... Por que você não faz um filme? Já viu aquele filme do Brad Pitt, que é Corações de Ferro, por exemplo, certo? Na Segunda Guerra Mundial, o filme inteiro é dentro do tanque de guerra. Por que você não faz o filme inteiro numa operação do BOP dentro do caveirão que dá errado? E eles ficam encurralados, certo? Num lugar, numa merda de um lugar, e parece que vão morrer, eles têm que segurar a pressão. E aí o Capitão Nascimento lembrando disso, o filme podia ser dividido em 2 partes, ele lembrando dessa operação, com ele trabalhando no governo, e desestabilizando alguém que fudeu essa operação, que traumatizou ele. Não, o filme não tem nada disso, certo? Não tem um embate, certo? Quando ele fala isso é pessoal, o que deveria acontecer de normal num filme desse, certo? Ele junta todas as armas, ele junta a galera, e aí tem uma última sequência final dele invadindo um lugar, na pressão para pegar o Rocha. É o mínimo que você pode esperar de um filme chamado Tropa de Elite 2, certo? Imagina, eu vou ver John Wick 4 e é sobre o cachorro dele, o filho do cachorro, crescendo num parque e se divertindo e lembrando só às vezes do pai dele, do cachorro que morreu. Imagina você ver isso, você vai falar que merda é essa? Mais ou menos o fenômeno que acontece, na minha opinião, e como você resolveria esse filme. Caralho, Capitão Nascimento não faz nada de maneiro, ninguém faz nada de maneiro nesse filme. Não tem uma sequência de ação memorável, já tinha que abrir com essa que eu falei. Você, essa história da operação da porra do caveirão, você mostra, o filme é Tropa de Elite, não tem nada de tropa, nem de elite, nem de nada. Tropa de Elite do quê? Filme ruim? Então, galera, eu vou te dizer, eu não desgostei do filme, não é mesmo? Mas eu fiquei totalmente entediado.
empolgado e tive minhas expectativas subvertidas de um jeito hiper negativo. Sacou? Eu falei, porra, se esse filme conserta tudo que foi meio ruim no primeiro, então esse filme vai ser uma porrada, mas não foi. O 1 consegue ter mais ação e mais dinamismo e ser mais direto e honesto do que esse 2, na minha opinião. Eu acho que se precisar ver, eu prefiro que só veja o primeiro e imagine que o segundo era o que eu imaginei e não assista, entendeu? Mas se precisar assistir, vale um torrent ou se estiver de graça num desses aplicativos que você assine, dá uma olhada, talvez você pense diferente que eu, mas na minha concepção, falhou. You lose. Fatality. Então é isso, galera. Eu daria, pra esse filme, o primeiro eu acho que eu dei 7, pra esse filme eu daria 4.3 pelas atuações, né, certo? E por algum momento ou outro que é impactante. Talvez eles escondendo o cadáver queimado da repórter, né mesmo? Sente mal mesmo quando a morte é morte por idiotice, tirando foto, uma boca de fumo, 300 mil bandidos do lado, dá um fora, né mesmo? Pra mim, esse filme falhou, certo? Mas eu quero saber se você acha que eu tenho razão ou não. Basta você dizer aí nos comentários que pode ter certeza que eu e minha equipe de mais uma pessoa vamos ler todos os comentários, certo? Então é isso, galera. Valeu, abraço, certo? Que venham mais filmes, não é mesmo? Curte, compartilha e avisa pra todo mundo que esse é o melhor canal que já existiu, não é mesmo? Obrigado aos 800 milhões que estão seguindo a gente. Valeu, galera. Esse é o meu reportagem. Ficou mais bonito, né, galera? Ele tava vendo a cena acontecer, certo? Entendeu, garotão? Talvez se o Matias tivesse feito isso, o Rocha tivesse uma bicuda, talvez tivesse intimidado. Mas o Rocha, vai lá. Ele, que isso, irmão? Tá louco, Matias? Louco é tu, parceiro. Imagina, o cara vai matar de cara, né, Matias? Não esperar nem ele virar as costas, né? Covarde. Covarde, Rocha, hein? Deixa eu chegar. E aí, Rocha, você vai lá? Pau! Estraguei a caneta. Ô, Rocha. Rocha. Ele estaria mais, na verdade, com mais malvado. Tá puto. Rocha tá puto, galera. Vou botar um dente meio preto nele aqui. Rocha! Caralho, irmão. Pede pra sair, né? A cabeça dele é 360.